Oi, meus amores! Vamos começar mais um dia aí da nossa maratona de leitura bíblica. Mais uma vez vou pedir para vocês que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho para vocês estarem recebendo as notificações toda vez que eu postar o vídeo aqui no canal. E, por favor, curtam o vídeo se vocês estiverem gostando e vamos que vamos continuar Levítico. E como eu já havia dito no outro vídeo, Levítico é como se fosse um manual de instruções aí para o povo israelita seguir, para eles estarem agradando a Deus de certa forma. E é importante, assim, eu acho que é uma coisa muito importante de Levítico, é isso, pra gente entender como que era rico em detalhes, que não poderia se apresentar a Deus de qualquer forma, que não poderia fazer os sacrifícios de qualquer forma, não era simplesmente chegar lá, pegar um novilho e queimar, não era isso, não é? Era tudo nos mínimos detalhes. Não era simples, não era fácil, assim como não é simples, não é fácil agradar a Deus até hoje, não é mesmo? Então, vamos parar de simplificar, falar que é tudo fácil, porque não é, e é no fato de ser difícil, no fato de termos que nos preservar muitas vezes, de nos guardar muitas vezes, é que torna tão precioso isso para Deus, é que nos torna tão precioso para Deus. E na passagem de Levítico, que até tinha anotado aqui, que foi no capítulo 11, no versículo 45. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Então, é isso. Deus nos chamou para ser santos. E geralmente é isso que nós temos que almejar. Então, vamos começar a nossa leitura maravilhosa. Estou animadíssima, como sempre. Está me dando cada dia mais vontade de ler e ler e ler. E eu estou louca para terminar. Quando eu começo a fazer uma coisa, eu quero terminar. Então, bola pra frente, ok? A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo, que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. Se no 7º dia examinar a mancha e ela tiver espalhado pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada ou um pedaço de couro qualquer que seja o seu uso, o mofo é corrosivo, o objeto está impuro. Até hoje não tem como tirar mofo de roupa, né? Não sei se vocês sabem, mas até hoje ainda não inventaram nada que tira mofo de roupa, né? Então, realmente o mofo é um problema até os dias atuais, ok? Ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada a qualquer objeto de couro que tiver manchada, pois o mofo é corrosivo e o objeto será queimado. Mas se quando o sacerdote examinar a mancha não estiver espalhado pela roupa ou pela peça tecida entrelaçada ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então, ele isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote examinará a mancha. Não tiver sido alterada sua cor, ainda não tenha se espalhado, o objeto estará... Ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo qualquer... Queime-o com fogo. Quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se quando o sacerdote examinar a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa ou do pedaço de couro ou a peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa ou na peça afetada, entrelaçada no objeto de couro, é mofo que se alastra. E tudo que tiver mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa ou da peça tecida entrelaçada, o objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã, de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas e nos objetos de couro para que sejam declarados puros ou impuros. A purificação da lepra. Disse também o Senhor a Moisés, esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Este será levado ao sacerdote que sairá do acampamento e examinará. Se a pessoa for curada da lepra, o sacerdote ordenará
que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho, um pano e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho, com um ramo de isopo, no sangue da ave morta em água corrente, 7 vezes até sete vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois voltará a ave viva ao campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, parará todos os seus pelos e banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, parará todos os seus cabelos, os cabelos, a barba, a sobrancelha e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo em água, então ficará puro. No 8º dia, 2 cordeiros sem defeitos e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor na entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado quanto as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o santificará como oferta pela culpa com a caneca de óleo. Ele o moverá perante o Senhor com gesto e de ritual apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá como oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco de sangue de oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo na caneca e derramará na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo direito do óleo que estará na palma da mão esquerda e o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco de óleo restante na palma da mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que estará sendo purificado e fará propiciação dele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e oferecerá sobre o altar com oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante ao qual está puro. Se todavia o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pagará um cordeiro como oferta pelo holocausto, a qual será movido para fazer propiciação pelo ofertante com um jarro da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, como caneca de óleo, e 2 rolinhas de 2 pombinhos, ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos e conforme a oferta pelo pecado ou pelo holocausto. No 8º dia, o ofertante trará para sua purificação o sacerdote à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor, com gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro de oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar de seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco de óleo na palma da mão esquerda com o dedo indicador direito, aspergirá um pouco do óleo da palma da mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O que restar do óleo na palma da mão do sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas e um dos pombinhos conforme os seus recursos.
um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, como oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e que tem recurso e que não tem recursos para fazer a oferta de sua purificação. A purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e puser mancha de mofo numa casa na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e, se forem esverdeadas ou avermelhadas, aparecerão mais profundas do que a superfície da parede. O sacerdote sairá da casa e deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa novamente com um barro novo. Se as manchas tornarem a lastrar na casa depois da retirada das pedras e a raspada rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-las. E se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Essa terá que ser demolida e as pedras e as madeiras, todo o reboco da casa terá que ser levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada está impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examinar as manchas, não se houverem espalhado depois da rebocada a casa, declarará por a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará 2 aves, uma vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará com sangue de ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com sangue de ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com isopo e com pano vermelho. Depois voltará a ave viva no campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa. Ela ficará pura. Essa regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas e numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante. Para se determinar quando uma coisa é pura ou impura, essa regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam os seguintes aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que sentar ficará impura. Quem tocar a cama dele lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual este homem se sentou lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar um homem no qual tiver o fluxo lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em qualquer que está puro, este lavará suas roupas, banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o homem se sentar quando montar em um animal estará impuro, e todo aquele que tocar qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quaisquer pessoas tocadas pelos homens com fluxo sem que tenha lavado as mãos, lavarão suas roupas e banharão com água e ficarão impuros até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada, se tocar uma vasilha de madeira, ela será lavada.
Quando um homem sarar do seu fluxo, contará 7 dias para purificação, lavará suas roupas, se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos, e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, e dará ao sacerdote. O sacerdote sacrificará um com oferta pelo pecado e outro como holocausto. Assim, fará propiciação perante o Senhor em favor ao homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair um sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair sêmen, ambos terão que se banhar com água e serão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza e sua menstruação durará 7 dias até nela tocar e ficará impura até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Qualquer que seja a cama, que seja qualquer coisa sobre a qual ela estiver sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela, a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias, qualquer cama sobre a qual ele se deitar será impura. Quando uma mulher estiver com fluxo de sangue muitos dias fora da menstruação normal, ou um fluxo que continue além do período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias de menstruação. Qualquer cama que ela se sentar enquanto continuar o seu fluxo será impura, como acontece com sua cama durante a menstruação. E tudo que ela se sentar estará impuro, como durante sua menstruação. Quem tocar em algumas dessas coisas ficará impuro, levantará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Nossa, hein? Difícil até... Naquela época era difícil até menstruar. Hoje ainda é difícil, né? Naquela época era mais difícil ainda. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia, pagará 2 rolinhas, 2 pombinhos e levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela, perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantém os israelitas separados das coisas que os tornam impuro, para que não morram por contaminar com impureza meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele quem sai o sêmen, tornando-se impuro, de mulher em sua menstruação, de homem ou mulher que tem fluxo, e de homem que se deita com uma mulher e está impura, O dia da expiação. Capítulo 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra. Pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um cordeiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho com calções, também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e 1 carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e apresentará ao Senhor na entrada da tenda do encontro, e lançará sortes quando os 2 bodes para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará um novilho como oferta
por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco de sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então, sacrificará o bode de oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele aspergirá sobre a tampa e na frente dela, assim a apropriação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Quaisquer que tenham sido seus pecados, fará o mesmo em favor na tenda do encontro, que está entre ele no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer a apropriação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer a apropriação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco de sangue de novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer a apropriação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e os deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel levará as suas roupas. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos deles serão queimados no fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água depois para poder entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Portanto, nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Estes lhes serão um sábado de descanso, quando vocês se humilharão, e um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará propiciação, porá suas vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Esse é um decreto perpétuo para vocês. Propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Vamos lá, capítulo 17. A proibição de comer sangue. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas que o Senhor ordenou.
Qual israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue que derramou sangue e será eliminado do meio do povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando ao sacerdote para ofertá-los ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestem culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e eliminarei do meio do povo, pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco os estrangeiros ou residentes. Aqui falando da proibição de comer o sangue, muita gente também diz que não é legal a gente comer aquela... que não é certo, né? Não é legal... que não é certo a gente comer aquela linguiça que é feita de sangue, acho que é chouriço que chama, né? Diz que não é legal, não é certo a gente comer aquilo. Porque ela realmente é feita do sangue do boi. Então, se a Bíblia diz que não devemos comer sangue, aquela linguiça, então, seria um alimento proibido para nós, né? Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que pode comer, derramará o sangue e cobrirá com a terra. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso disse aos israelitas: vocês não poderão comer sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é seu sangue. Todo aquele que comer carne todo aquele que comer o sangue será eliminado. Todo aquele que natural da terra ou estrangeiro comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará com água, ficará impuro até a tarde, então estará puro. Mas se não lavar suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da iniquidade. As relações sexuais ilícitas. Agora a gente vai falar de uma parte que ninguém gosta, né? Então vamos lá, falar das relações sexuais ilícitas. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não proceda como procede no Egito, onde vocês moravam, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles, e eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para envolver-se sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu pai, isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando da sua mulher, para se envolver sexualmente, ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com sua nora, ela é mulher do seu filho, não se envolva sexualmente com ela.
Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher da sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã de sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando sua mulher viva ainda. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela enquanto ela estiver na impureza de sua menstruação. Não se deite com a mulher de seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contaminem com nenhum dessas coisas, porque assim se contaminarão as nações que vou expulsar da presença de você. Até a terra ficou contaminada e eu castiguei a sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão os meus decretos e as minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitavam na terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aquele que assim proceder, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os seus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Diversas leis. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Mais uma vez ele repete aquele versículo que eu falei para vocês, né? Sejam santos, porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde seus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades de sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas na colheita. Não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-as para o necessitado e para o estrangeiro. É bem bonita essa parte aqui, né? Que fala para deixar pro necessitado e pro estrangeiro. Aqui já mostra pra... já tá ensinando a praticar a caridade, né? Não furtem. Não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Nossa, e esse daqui também é super importante, não retenham o pagamento de um diarista, né? Que é importantíssimo isso aqui você pode levar até pra... Aqui, ó, tá, é bíblico, ó. Eu sou trabalhador, não retenha meu pagamento, por favor, senão você está pecando. Isso é incrível. Como que Deus falava coisas que são muito, muito válidas até hoje, né? A Bíblia, depois de tantos anos, ela é mais atual do que tudo, né? É isso que me deixa mais feliz, assim, de que eu sinto mais o poder de Deus, é como ela consegue ser atual, né? Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedras de tropeço à frente do cego. Não
mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça nem julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão, no coração, antes arrependam-se da fraqueza do seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de semente na sua lavoura, não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida e a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, portanto, ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta de culpa. Com um carneiro de oferta de culpa, o sacerdote fará propiciação pela ofertante perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue. Aparece mais uma vez aqui para não comer nada com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Ok? Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua família tornando-se uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os seus sábados e reverenciem o seu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciões, temam a Deus. Eu sou o Senhor. Aqui fala uma coisa que é bem polêmica também, né? Em relação às tatuagens. Para não façam cortes no corpo, que no caso poderiam ser considerados piercings, e nem as tatuagens, né? Assim, o que eu percebo é que algumas coisas que estão aqui, até hoje tem um peso muito grande. E o que tem um peso muito grande, geralmente, que eu vejo que as pessoas encaram como mais sérias, são as coisas que afetam a outra pessoa. Quando diz, não cometa injustiça, nem julgamento, não favoreça os pobres, mas também não procure agradar os ricos. Geralmente, as pessoas focam em tentar ser fiel a Deus nas coisas que realmente afetam a outra pessoa. Em relação às coisas que afetam a si mesmo, algumas coisas nem, assim, não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Algumas coisas já não tem peso na atualidade, né? E isso não cortem o cabelo, os lados da cabeça, que são coisas mais estéticas. Hoje em dia não tem um peso tão grande, né? Na verdade, não tem peso nenhum, como usar a roupa de 2 tecidos. Essas coisas não tem peso na sociedade que nós vivemos hoje. Mas eu vejo assim, em relação ao que prejudica o próximo, ainda tem um peso muito grande o Velho Testamento, os mandamentos. Mas em relação à tatuagem, precisa essas coisas já está mais normalizada entre as pessoas. Mas a Bíblia deixa claro para não fazer tatuagens, não fazer marcas no corpo. Assim como deixa claro para guardar os sábados,
reverenciarem os santuários, coisas que também já não existem mais, certo? Então, eu acredito que a pessoa, quando é em relação ao seu próprio corpo, em relação a si próprio, deve conversar com Deus. E se o Espírito Santo incomodar ela em relação a alguma coisa, ela não deve fazer, certo? Mas isso é uma coisa que vai de pessoa para pessoa. Não é uma coisa que deve ser imposta, porque se a gente for levar aos mínimos detalhes tudo que está escrito aqui, todos nós estamos fazendo muitas coisas erradas. Essa que é a verdade, porque muitas coisas aqui a gente não pratica, não teria nem como praticar. Por exemplo, guardar o sábado. Muita gente precisa trabalhar para sobreviver de segunda a segunda e tem uma folga na semana. Então, assim, tem coisas que são impraticáveis na atualidade, mas que geralmente são coisas que prejudicam a nós mesmos, que está ligados a nós mesmos. Agora, coisas que vão atingir o seu próximo, realmente tem que ser pensado antes de fazer e realmente deve ser levado muito a sério o que está escrito aqui. Ok? Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem o comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto com cereais quanto com líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam todos os meus decretos e todas as minhas leis. Pratiquem-nos, eu sou o Senhor. Exatamente aqui o que tá falando. Sempre quando fala alguma coisa que vai afetar o seu próximo, tem um peso grande. Muito mais grande. Pelo menos no meu coração. Entendeu? E explica detalhadamente que realmente o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. E aí eu acho que vai ao coração de cada um que pesar. Se o Espírito Santo falar com você, não faça, não faça. Realmente não faça. Que vai ser melhor pra você. Capítulo 20. Punições para o pecado. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário profano, o meu santo nome. Se o seu povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem, contra seu clã, e eliminarei do meio do seu povo, tanto ele quanto todos os que seguem prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, pois, sejam santos, porque o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam aos seus decretos, pratiquem-nos, eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoa seu pai ou sua mãe, terá que ser executado, por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe, merece a morte. Se alguém cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher de outro próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se o homem se deitar com a mulher do seu pai e desonrou seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimados com fogo para que não haja perversidade entre eles. Muita gente ia morrer. Muita gente ia morrer agora. Se tivesse acontecido, se estivessem seguindo tudo isso daqui. Meu Deus do céu. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher, sua irmã, filha, seu pai e sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo.
Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Se um homem deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela envolver-se sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências de iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher de seu tio, desonrou seu tio, eles sofrerão as consequências da iniquidade do pecado e morrerão sem filhos. Se um homem tomar uma mulher, a mulher do seu irmão comete impureza, desonrou o seu irmão e ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os seus decretos e leis, pratiquem-nos para que a terra para onde estão levando para nela habitar não as vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês, por terem feito todas essas coisas, causaram-me repugnância. Mas a você prometi que herderão a terra deles e darei a vocês como herança. Terá onde há leite, mel e fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave, ou com aquela criatura que se move rente ao chão, aos quais separei para vocês, por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e a separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Vamos lá, tá quase terminando. Regulamentação para os sacerdotes. Disse ainda o Senhor a Moisés, capítulo 21. Diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão. Um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, e a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã, virgem, independente dele por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus. Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo a seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece alimento a seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que eu santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai e deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele que entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção e tiver sido consagrado com suas vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem profanará quando for consagrado pelo óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem, não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem de seu próprio povo. Assim, ele não profanará a sua descendência em meio do seu povo. Eu sou o Senhor, que eu os santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para fazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha pé ou mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente de sacerdotes Arão
que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar-se ao Senhor. Ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer os alimentos santíssimos de seu Deus e também o alimento do santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o seu santuário. Eu sou o Senhor que eu santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão, seus filhos e todos os israelitas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem. Para que me profanem o meu santo nome, eu sou o Senhor. Avise-lhes que se em suas futuras gerações... Nossa, a minha Bíblia, olha como que já tá, cheia de anotações. Algum dos seus descendentes estiver impuro ou se aproximar das suas ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer das ofertas sagradas, até que seja purificado. Também será impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver, ou lhe sair sêmen, ou se tocar em alguma criatura ou em alguém que o torne impuro, seja qual for a impureza. Aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas a menos que tenha sido banhado com água. Depois do pôr do sol estará puro e então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão seus preceitos para que não sofram as consequências do pecado, nem sejam executados por tê-los profanado. Eu sou o Senhor que eu santifico. Somente os sacerdotes e sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu hóspede nem o seu empregado. Mas, se o sacerdote comprar um escravo ou seu escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer de seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas a filha de um sacerdote ficar viúva ou se divorciar, não tiver filhos e voltar a viver na casa de seu pai como na sua juventude, poderá comer do alimento do pai. Mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Se alguém sem intenção comer uma oferta sagrada, fará a restituição da oferta ao sacerdote e lhe acrescentará 1/5 do seu valor. Os sacerdotes não profanarão nas ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor, permitindo-lhes comê-las, trazendo assim sobre eles a culpa que exige reparação. Eu sou o Senhor que eu santifico. Os sacrifícios inaceitáveis. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão e seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito de rebanho, isso é, um boi, um cordeiro ou um bode, a fim que seja aceito em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado, do rebanho, das ovelhas, como oferta e de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto ou para oferta voluntária animal para ser aceitável, não poderá ter defeito nem mácula. Não ofereça ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheiroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloquem nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor preparada no fogo. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi ou um carneiro ou um cabrito deformados ou atrofiados. No caso de cumprimento de voto, não serão aceitos. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujos testículos estejam machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra, nem aceitem animais como esses das mãos de um estrangeiro para ofertá-los como alimento de seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º em diante será aceito como oferta do Senhor preparada no fogo. Não matem
uma vaca ou uma ovelha ou uma cabra e sua cria no mesmo dia. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam de maneira que seja aceita em favor de vocês. Será comido naquele dia. Não deixem nada para a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. E obedeçam os meus mandamentos e ponham-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, e eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu o santifico. Eu o tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Ai, meu Deus do céu! São muitas leis, são muitas coisas para seguir. E assim, eu vou pedir para vocês que leiam o Levítico com muita calma, principalmente a partir de Levítico 20, Levítico 19. E aqui tem coisas muito profundas e muito sérias que eu acho que vocês devem realmente ler e analisar, tá? Eu acho que até agora foram as partes mais importantes que eu li aqui na Bíblia, foram essas, em relação ao aprendizado e em relação a saber como agradar o Senhor, ok? Obedeçam os meus mandamentos e ponham na prática, eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, e eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor, e eu santifico, e eu tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 23. Digo o seguinte aos israelitas: essas são as minhas festas e as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas. O sábado. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas no sétimo dia é sábado, dia de descanso, de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum onde quer que morem. Será o sábado dedicado ao Senhor. A Páscoa e os pães sem fermento. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no devido tempo. E a Páscoa do Senhor, que começa a entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia do mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Os primeiros frutos. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês, fizerem colheita, tragam aos sacerdotes um feixe, o primeiro cereal que colham. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia seguinte do sábado. No dia em que moverá o feixe, vocês oferecerão um holocausto ao Senhor num cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal e 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor, preparada no fogo, de aroma agradável, de uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para a sua geração, onde quer que morarem. A festa das semanas. A partir do dia seguinte do sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritual movida, contem 7 semanas completas, contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam da casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha cozidos com fermento, como oferta dividida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, sem defeitos, 1 novilho, 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, com as 2 ofertas de cereal, as ofertas derramadas e a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, com oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor. Desculpa, eu engasguei, gente. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação
com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertence ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Então, um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, mas ajuntem as espigas caídas na colheita e deixem para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui, mais uma vez, fala, né, para você praticar a sua caridade. Também achei muito legal, ele repete. Aliás, ele tá repetindo tudo que já foi falado ao longo do livro, né? Ele só tá, assim, ressaltando, né, fazendo uma revisão aqui, né? A festa das trombetas. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso. Uma reunião sagrada celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Dia de expiação. O dia do Senhor, disse o Senhor a Moisés: o décimo dia deste mês 7º é o mês da expiação. Façam uma reunião sagrada, humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum neste dia, porque é o dia da expiação, quando faz a apropriação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quando não se humilhar, nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do povo todo aquele que realizar algum trabalho neste dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é o decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. E é um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. Desde entardecer ao 9º dia até ao entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. A festa das cabanas. O dia do Senhor, disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste mês começa a festa das cabanas, o Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas ao fogo. No 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É a reunião solene, não realizem trabalho algum. Essas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para as reuniões sagradas, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor, fora as dádivas dos votos de vocês, todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim começa o 15º dia do 7º dia, depois de terem colhido da terra o que a terra produziu. Celebre a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia também o 8º dia serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, Deus de vocês, durante 7 dias. Ok? Agora, vou encerrar aqui. Aí, amanhã a gente volta para terminar Levíticos e começar Números, ok? Eu não vou terminar hoje, porque eu quero ficar fazendo de 10 em 10 bem certinho. Então, amanhã a gente volta e termina Levíticos, ok? Beijos! Fiquem com Deus.